Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aê, muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Retomar esse encontro nacional dos usuários da Rede Mais, esse segundo encontro nacional. Amanhã foi super produtiva e a gente quer que a tarde seja também. Vamos lá, todo mundo almoçou bem? Todos bem? Tudo certinho? Podemos continuar? Então vamos lá. A gente tem um painel agora que se chama Políticas Públicas Associadas ao Combate de Crimes Ambientais e Outros Ilícitos. Para participar desse painel, eu vou convidar para subir aqui ao palco o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, Regis Wellington Braguin Silvério. Por favor. Vou convidar também a diretora de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Vanessa Fusco Nogueira Simões. E vou convidar também o coordenador-geral de Proteção da Amazônia e Meio Ambiente da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Renato Madsen, delegado Renato Madsen. Muito obrigado pela presença de todos. Por favor, vamos sentar. O tema da gente são políticas públicas associadas ao combate de crimes ambientais e outros ilícitos. E eu confesso que eu estou muito curioso para ouvir o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, Regis Wellington Silvério, Regis Wellington Braguin Silvério, para falar para a gente sobre esse tema. Vou começar pelo senhor, por favor. Cada um de vocês vai ter 10 minutos para falar um pouco sobre esse tema. Depois a gente abre para perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, quiserem já ir anotando, formulando as suas perguntas, a gente vai ter essa oportunidade. Eu também vou tomar nota aqui, fazer algumas perguntas também, para a gente tornar esse painel bem dinâmico. Então, por favor, comandante. Boa tarde a todos. Quero aqui fazer um especial à mesa, obrigado pela oportunidade. Federal como um todo, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Agradeço honrosamente pelo convite. Acredito que a nossa participação ela é bastante humilde. Tá? Isso de quase 5 mil homens, de 8.600, mas é um estado bem grande, né? Quase países europeus, inclusive. Mas o que nós podemos contribuir a respeito das políticas públicas? Né? O estado de Rondônia tem adotado sócia federal para que a gente faça a proteção da Amazônia, mas isso em efeitos práticos significa a gente ter uma ostensiva capaz, eficiente, a repressão imediata, também procurar a prevenção do desmatamento ilegal e os crimes que estão em ponto da Amazônia. Especificamente em Rondônia, nós temos uma lei que não somente permanece, existem dentro da Amazônia, mas também os outros crimes, atos da segurança pública, estão entrando numa convergência de interesses com aqueles que cometem o crime ambiental. Sabe que estamos no nosso batalhão de polícia ambiental, batalhão especializado da polícia militar, essa finalidade, fazer a proteção ambiental. Há um trabalho com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Então, quando a gente menciona esse trabalho conjunto, isso também acontece de forma prática, significa dizer que as operações de prevenção e repressão aos ambientais são feitas em conjunto com o Batalhão Ambiental e essa Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. De modo que uma das premissas dadas pela Polícia Militar é que a eficiência na aplicação da lei concernente aos crimes ambientais decorre de muita necessidade operacional, de meios operacionais necessários. Haja vista que a gente bem tendo que na Amazônia não é tão fácil de assumir. Fala que a Amazônia, mas até hoje ela é do Brasil, quanto senta no ambiente da Amazônia, daquele ambiente
Na mesma medida, você fazer a ação da lei com o nosso batalhão também requer trabalho especializado, tocamentos, acessos, tudo são fazem elementares e especiais no na aplicação da lei. Dessa feita, o Estado também procurou entender que passa apenas a repressão imediata aos crimes ambientais, mas também procurar o desenvolvimento ambiental. Essa parte, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental tem liderado esse trabalho de convergir. Então, ação da lei, manutenção da ordem no meio, mas também o desenvolvimento. Assim, há um trabalho elaborado pela Secretaria nesse ponto, onde eu não mas as reservas extrativistas, as que ali existem, mas também há um plano para que seja ampliado o formato de desenvolvimento sustentável no que transforma de Rondônia. Mas a política pública, a Polícia Militar da Brigada de Rondônia, com o surgimento da Rede Mais, ela foi muito potencializada nas duas vertentes, tanto da extração legal de garimpo, como também de desmatamento. Nessas duas vertentes, nós temos, talvez, eu peço até desculpa, que não vamos proceder, mas para que entendam, né, no estado de Rondônia, nós temos alguns rios que são importantes, entre eles o Rio Madeira, que passa pela capital do estado, até o Rio Amazonas. Então, ali, permeia praticamente ali, dentro da extração ilegal de garimpo. Então, propriamente dito. Então, nós temos ali ponto sensível, porque houve o surgimento das pragas, a partir dali, a extração controlada, mas a Rede Mais permitiu que a Polícia Militar tivesse uma eficácia e precisasse aonde ele está acontecendo. Ali através do trabalho conjunto. O trabalho que é um pouco difícil, porque trabalho em rio também é um trabalho, hostil fazer, haja visto que tratamento aqui. Mas nós temos também o uso dessa plataforma o desmatamento em todo o estado, facilita com que a gente já consiga fazer a coibição logo no seu início. Sido um trabalho muito potencializado pela Rede Mais para que a Polícia Militar seja mais eficiente. Ponto que o estado de Rondônia tem designado a Polícia Militar, tarefa desse trabalho do meio ambiente, também a atendimento para a sobre quem são os criminosos que estão atuando no meio ambiente. Nós temos aqui as palavras que sintetizei a qualidade da Rede Mais, da eficácia, a nossa atuação no terreno, mas também uma outra leitura que chama-nos a atenção. Existem, de Rondônia, movimentos de terra, alguns sociais, como a mais conhecida em nosso estado, mas a gente também tem uma ação a respeito de que esse movimento totalmente trabalha através de um desmatamento descontrolado, enquanto propriamente dizer, enquanto o madeireiro começa da forma para fazer às vezes a identificação, às vezes você precisa fazer uma ação aérea para tentar identificar a frente daquele desmatamento. Agora, com a Rede Mais, eles se tornou mais preciso. Mas esse movimento que apoia pela bandeira social, Livres Capões Pobres, eles empregam invasão descontrolada, de qual sem nenhuma seleção da natureza. É um pouco diferente. Por que eu menciono essa parte? Porque eles fazem essa frente criminal, eles cometem o desmatamento legal, mas o objetivo, muitas das vezes, é propriamente o espaço territorial para que sejam revendidos. E, por conseguinte, na busca desse objetivo, há uma convergência agora sendo identificada com as facções criminosas que estão no centro urbano. Propriamente dito, por PC. Essa convergência de interesses
uma troca de favores, faccionar, são armados os faccionados para que eles possam adentrar naquela região, a fiscalização ambiental a chegar, ou seja, os órgãos fiscalizadores do meio ambiente não podem mais, antigamente, dar o seu deslocamento, a pequena patrulha, fazendo a proteção de segurança dela, mas agora tem necessidade de uma robustez também especializado, ora pelo batalhão ambiental apoiado top, né, do estado de Rondônia, bastante viatura do departamento de área que possam robustecer a atuação e assim permitir o combate de fiscalização ambiental. Então, isso tem sido a atenção do Estado, se olhar isso entre organizações que para que a nossa de combate ao tratamento, a sanidade do garimpo, possa acontecer. E realiza deixar essa parte também no chão. Por quê? Porque da mesma forma que acontece o desmatamento e tal, o que está acontecendo com relação à ação ilegal de garimpo. A ação ilegal de garimpo é combatida, ora pela FUNAL, mas também isso seria um trabalho muito importante, né? Mas há um aproveitamento agora também dos ambientes pelas facções criminosas que não estão se aproveitando dessas dadas medidas para estar realmente atuando criminalmente contra os próprios garimpeiros, mas também contra as comunidades ribeirinhas, iniciando nessas regiões, e fazendo os delitos na logística econômica do Estado. Ali passa transporte de combustível, transporte de eletricidade de grãos, a partir de agora todo esse perfil econômico vai ser vítima de criminosos que o deslocamento do rio. Então, isso é uma leitura que a gente tem feito na pública, que é a convergência de nós, agora se utilizando facilidades de conhecimento técnico, deslocamento da organização criminosa e do desmatamento ambiental, unindo ali o interesse para que eles possam dar os seus crimes. Óbvio que a Polícia Militar tem esse papel, dessa responsabilidade de fazer essa repressão imediata, e a visão do Estado como essa, né, de entender a necessidade de fazer cada vez mais contundentes para fazer frente a esses crimes, e o apoio, o aporte do governo federal, no que puder. Nesse caso, especificamente, essa plataforma Redmar tem sido a grande ferramenta de ação diagnóstica. A gente tem uma ação legal, respaldada, garantida, para que a gente possa avançar em nossas atuações. Resumidamente é isso, eu vou deixar um pouco mais aberto, mas a gente pode explicar. Militares do Estado, quantos? Nossa polícia hoje está em 4.900. Isso é 8.600. Praticamente o... Exatamente. É uma realidade nacional. A gente identificou que as polícias do Brasil estão aí, né? 60%, 65% do que deveria ter. Você sabe de cabeça a área do Estado? Nós temos um Estado... Vou levantar aqui. É para a gente saber quantos metros quadrados para cada policial ali. O nosso Estado de Rondônia ainda é tão grande. É São Paulo, que tem 400. E nós temos 500 alguma coisa. Área territorial tão grande para se ter uma ideia, né? Norte a sul do estado de Rondônia, 500 quilômetros. Tá certo. Obrigado por enquanto. Agora eu queria passar a palavra para a doutora Vanessa, falar da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, sobre a gestão e integração de informações a sua área de atuação, a área que a senhora dirige. Licença, só para falar do púlpito, que eu preparei uma pequena apresentação para a gente. Só um instantinho. Boa tarde a todos. Good afternoon. Buenos dias a todos e todas que estão aqui. Eu vi que a audiência também é composta aí por
pessoas que vieram nos atender aí de outros países, o que nos traz um motivo de muita alegria. Bom, meu nome é Vanessa Fusco, eu estou como diretora de Gestão e Integrações da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu vim para o Ministério da Justiça depois de uma carreira de 34 anos no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Acredito que existam alguns mineiros aqui, ainda não vi. Mas eu disse isso para contextualizar os senhores um pouco da nossa fala hoje e para dizer a todos o quanto é cara essa pauta para mim, da questão ambiental e do combate aos crimes ambientais e à criminalidade organizada. Eu me lembrava que no ano de 1995, enquanto o coronel fazia a sua fala, eu me recordava que eu sobrevoei junto com a gloriosa Polícia Militar lá do Estado de Minas Gerais, ambiental. Fizemos um sobrevoo sobre o Rio Jequitinhonha. Quem conhece Diamantina, conhece a região, Minas tem ouro e diamantes, né? E os senhores, eu então fiz lá esse sobrevoo e vi, ao invés de aquelas pequenos garimpeiros com as bateias, né, aquelas dragas imensas que então já naquela época começavam a trazer o desvio do rio, o assoreamento do rio Jequitinhonha e a supressão da mata ciliar. Então, na época, como promotora de justiça, à época, eu vivenciei muito a questão da proteção do meio ambiente. Então, para mim, hoje, ver uma ferramenta como essa, o Brasil Mais, que faz parte do programa Brasil Mais, que na realidade não é só uma ferramenta, mas é sim um programa, que é uma das principais estratégias hoje no Ministério de Justiça e de Segurança Pública, é muito importante. E eu vou falar um pouquinho de onde eu estou, né, e o que essa diretoria vem fazendo. Fiz uma pequena apresentação. Bom, primeiro para dizer que tudo que tem a ver com a tecnologia está dentro dessa grande política que é o Cinesp, né? O Cinesp está lá dentro da Diretoria de Gestão e Integração de Informações e ele é um sistema que ele tem essa finalidade de tratar os dados, de fazer com que esses dados sejam compilados e disponíveis para todas as forças de segurança do Estado. Este é o objetivo principal, como vocês viram aí do slide, né? Sistema prisional, tratamos de execução penal, também do enfrentamento ao tráfico de drogas, vamos trazer agora o índice de elucidação de crimes de homicídio, enfim. Dados e tecnologia estão lá na DGI, ao qual eu sou a diretora nessa gestão. Alguns produtos que nós temos são esses, né? O Cinesp Integração, onde reúne todos os boletins de ocorrência do Brasil. Temos o Cinesp PPE, que é um procedimento policial eletrônico padronizado, ou seja, 11 estados da federação já alimentam o sistema, o Cinesp, com uma padronização de dados, na medida em que nós recebemos esses dados de uma maneira que a gente pode aferir, inclusive, microdados, padronizado, está nas regiões do Norte e Nordeste, tão importante hoje para esse seminário hoje da Rede Mais, em se tratando da Amazônia. Também temos o Cinesp InfoSeg, que a maioria dos senhores conhece. Vou falar bastante rápido, que são ferramentas que a segurança pública já tem, já conhece bastante. Temos os dados, produzimos os dados nacional pública, a pesquisa perfil, em que traz o retrato das polícias do Brasil, como muito bem disse o senhor comandante, coronel, sabemos que há um claro, né, na linguagem policial, de uma deficiência de efetivo nas nossas polícias, que precisa sim ter a atenção dos governos estaduais. Estamos num pacto federativo, nós podemos só impulsionar as políticas, mas a gestão é estadual. Então, o Ministério da Justiça, como articulador, ele desempenha esse papel, mas de mostrar um retrato e dizer onde pode ser melhorado para fazer, inspirar, por que não dizer, as políticas públicas.
temos os validadores de dados e o Brasil Mais. O Brasil Mais se insere nessa pauta, nesse nosso portfólio, na medida em que a Diretoria de Gestão e Integração de Informações, né, a Senasp, através da DGI, é a principal financiadora, através do Fundo Estadual de Segurança Pública, os recursos saem da Diretoria de Gestão e Integração de Informações para financiar o Brasil Mais. Então, nós somos mais do que parceiros, né? Somos sustentadores deste programa que é tão caro para nós todos. Bom, o Brasil Mais, eu não vou falar de novo, né? Os senhores todos já conhecem, ele tem a geotecnologia, a imagem de satélite de alta precisão. É impossível hoje nós trabalharmos sem ter esse tipo de dado, porque sabemos, primeiro, do ambiente hostil, como disse o senhor comandante. Muitas vezes complexo você ingressar num ambiente onde há a criminalidade organizada, mesmo às vezes terras indígenas que estão com algum conflito, conflagrados, local, ou mesmo produtores rurais, enfim, há uma necessidade também de fazer um mapeamento do deslocamento dessas pessoas, e isso nós vamos, se Deus quiser, eu falava com o Cristiano aqui no princípio, melhorar a questão da geolocalização, do georreferenciamento desses dados, fazer uma plataforma centralizada, sendo o Ministério da Justiça e Segurança Pública o broker destas informações, através de uma solução que a gente está buscando, que é o Inteligel, e isso será o futuro, se Deus quiser. Enfim, nós tratamos hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da DGI, nós tratamos dos cadastramentos das forças de segurança para acesso à ferramenta do Brasil Mais. A Polícia Federal fica com o cadastramento da ferramenta quando se tratam de órgãos parceiros, como o Ministério Público, por exemplo, que também tem atuação forte na área ambiental. Nós temos um orçamento, como eu disse aos senhores, né, o orçamento, aliás, que foi despendido até agora para a execução do Brasil Mais, está neste importe. Fizemos recentemente um repasse de 43 milhões, né, sofrido, né, Cristiano? Mas chegamos lá, eu, graças a Deus, pude chegar no Ministério da Justiça com essa boa notícia, né, conhecer o Cristiano pessoalmente, porque eu já conhecia de contatos lá do Ministério Público, mas pessoalmente trazendo a boa nova, né? E faremos aí depois gestões para fazer um outro repasse. Mas, enfim, é um pouco a nossa missão lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apoiar financeiramente o Brasil Mais. Com relação aos próximos passos, né, nós vamos realizar, em conjunto com a Polícia Federal, o workshop Brasil Mais, mas direcionado especificamente para o SUS, para a gente fazer a expansão, os desafios, a capacitação, que nós sabemos que a ferramenta é tão poderosa que muitas vezes precisa de uma capacitação, um conhecimento mais qualificado para que efetivamente seja utilizada com toda a eficiência. Os senhores viram que os recursos, eles são substanciais, né, para realmente prover essa ferramenta e fazer com que ela funcione. Então, teremos essa nova ideia de fazer o workshop. E trago finalmente, já para encerrar, os senhores têm uma curiosidade de buscar, o Cinesp também já traz dados da Amazônia, e é importante dizer que o Cinesp traz os dados fornecidos pelas polícias, ou seja, os dados são fornecidos pelas forças policiais. Então, este mapa que está aberto ao público para consulta de toda a população, os senhores podem fazer acesso via aí QR Code para ir diretamente, ele já traz vários indicadores como armas, apreensão, e eu quis aqui fazer um recorte para trazer um número, acho que ficou faltando esse slide, né, Derek? Mas, enfim, foi o anterior? Eu não vi. Enfim, tem senhores tendo acesso ao website, a plataforma BI, vocês terão acesso ao número de apreensão, por exemplo, de maconha, que é
um dos dados que foi ter um recorte do VDE com relação a ao Cinesp, a nossa participação nesse processo de combate ao crime organizado e aos crimes ambientais. Então, fico aqui só me colocar à disposição dos senhores para perguntas, para que conheçam o Cinesp e dizer que o Ministério da Justiça apoia totalmente essa iniciativa da Rede Brasil Mais. Muito obrigada. Agora a gente prossegue. O delegado Renato Madison, que é coordenador-geral de proteção da Amazônia e Ambiente da Diretoria da Amazônia e Ambiente da Polícia. Por favor. Boa tarde a todos. Renato Madison, coordenador-geral de proteção da Amazônia e Meio Ambiente, da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente. Boa tarde, comandante. Boa tarde, diretora. Falar de política pública para a segurança na Amazônia, segurança na área ambiental, a gente está vivendo um momento muito interessante. Por que eu digo isso? Eu comecei a trabalhar com essa temática em 2011, eu vim de Porto Alegre para a antiga divisão de proteção da Amazônia e Meio Ambiente, aqui da Polícia Federal, e hoje eu vejo um cenário muito diferente. Claro, está estampado, né, na notícia, na imprensa, nas notícias, esse novo momento. Mas, normativamente, com o presidente Lula, ele determinou que fosse atingida a taxa de desmatamento zero em 2030. Para isso, dentro da Polícia Federal, ele criou uma diretoria específica, que é onde foi lotado, a Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente. Até então parecia lindo. Bom, uma diretoria com uma temática tão importante, mas a gente não sabia ainda o fardo que a gente estaria prestes a carregar, né? O fato é que o presidente, ainda na gestão do ministro Dino, e particularmente com a visão do nosso diretor, doutor Andrei, e do diretor da Amazônia, doutor Beto Freire, eles pensaram perguntar por que a polícia, órgãos policiais de segurança pública, não fazem um trabalho tão eficiente, não fazem uma polícia ambiental. A verdade é que, até então, há uma resistência dos policiais em trabalhar com o meio ambiente. Poucos policiais entram para a carreira com o sonho de combater o crime ambiental, o sonho de ir até um garimpo dentro de uma terra indígena, de enfrentar policiais que estão atreladas ao desmatamento, à extração de madeira. Poucos policiais têm esse sonho, têm essa visão de que vão se realizar profissionalmente nessa temática. Muitos querem combater corrupção, tráfico de drogas, assalto a banco, mas poucos querem ir para a área ambiental. É diferente de autarquias e outras instituições como o IBAMA, como os órgãos ambientais estaduais, onde já tem aquela vocação nata. Muitos são biólogos, sabem que entrar ali e vão trabalhar com o meio ambiente. Então, eles já são especialistas no tema, se especializam ainda mais e sabem que vão seguir aquela carreira. Na polícia não é assim. Na polícia, poucos são os colegas que buscam essa temática. Tem mudado, né? Eu tenho visto alguns colegas que entram na polícia e buscam a área do ambiente, mas até então era a área onde ficavam os colegas que eram comidos. Essa era a verdade. Um colega que não desenvolvia bem ia para a área de meio ambiente. Mas isso tem mudado. E, diante desse diagnóstico, foi então criado esse plano AMAS, né, que vocês já ouviram citar, o próprio doutor Andrei citou aqui hoje pela manhã, onde é justamente a estruturação dos órgãos de segurança pública para que assumam essa responsabilidade, esse débito que existe quanto ao policiamento, seja de polícia ostensiva, mas principalmente de polícia judiciária. Aqui eu tenho que reconhecer que a polícia ostensiva, os batalhões ambientais, já fazem há alguns anos um trabalho bem especializado nessa temática, mas havia um débito ali na parte de polícia judiciária. Então, no plano AMAS, se buscou identificar quais
vulnerabilidades dos órgãos de segurança pública, para que, então, se possa estruturá-los, né? E aí se criou, então, o Plano Estratégico de Segurança Pública da Amazônia, que é o PESTAM. E, a partir desse plano estratégico, a cargo da diretoria da Amazônia, da ANAMAIS, ficou que a cada estado, os 9 estados da Amazônia, interagir em oficinas específicas da parte de segurança pública, interagir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil daquele estado, com a Polícia Federal daquele estado, com a Polícia Rodoviária Federal daquele estado, e perguntar qual é o problema do seu estado. Por que a segurança pública aqui não está conseguindo, ou precisa, né, para exercer o melhor serviço, prestar o melhor serviço de segurança pública? Então, foram feitas essas visitas a cada um dos estados, identificadas ali as fragilidades, as vulnerabilidades, as ansiedades, e colocado isso em planos táticos integrados, para que, a partir daí, se possa customizar as ações de segurança pública. Porque não é tão simples atuar na área de meio ambiente, não que as outras sejam simples assim, mas quando se vê numa foto um caminhão cheio de madeira, todo mundo fala, ei, calma aí, desmatamento. Não pode ser legal. Ele pode estar vindo de uma área autorizada. Quando se vê mesmo uma draga, no leito do rio, ela pode estar autorizada, ela pode estar funcionando dentro das regras de sustentabilidade. Então, para você fazer polícia ambiental, essa foi uma das constatações nessas oficinas, planos táticos integrados, é necessária uma capacitação específica para esses policiais. Porque senão eles vão ser facilmente ludibriados. Qualquer documento que se apresente a um leigo, aquele leigo vai achar que aquela madeira tem uma origem ilícita, ou que aquele de um criador autorizado, ou que aquele peixe foi pescado de forma autorizada. E o crime ambiental está sofisticado. Hoje está difícil de você pegar grandes criminosos, fazer um crime ambiental totalmente clandestino, sem nenhum documento que dê aparência de legalidade a esse produto da natureza. O que a gente identifica hoje nas nossas ações? Um esquentamento, é uma tipificação específica, é uma lavagem do ativo oriundo do crime ambiental. Uma lavagem de ativo. A gente fica falando do crime de lavagem de dinheiro, mas o certo está lá no artigo 1º, é lavagem de dinheiro, bens ou ativos advindos da ação criminal. Então, o que a gente tem visto hoje é um esquentamento desse produto da natureza. Se o policial, os órgãos de segurança não estão capacitados, eles não vão conseguir diagnosticar esse crime. Vai ter um alvará ali para transcorrer pelo país inteiro e exportar esse material com aparência de legalidade. E quando ele faz isso, ele prejudica quem está cumprindo as regras de sustentabilidade, com um custo de produção muito maior, porque ele não está cortando todas as árvores daquela área, ele está preservando as que devem ser preservadas para que tenha uma recuperação, seja sustentável aquela exploração, ele está pagando os direitos trabalhistas, está obedecerando as regras de segurança daqueles trabalhadores, enquanto o criminoso ali, que está desmatando dentro de uma terra indígena, está submetendo pessoas a trabalho análogo ao de escravo, não está respeitando nenhuma regra de meio ambiente, aquela madeira da terra indígena que é da União, né, ele está usurpando essa madeira, está praticando um furto, enquanto o empresário que tenta seguir nesse caminho tem um custo de produção muito mais alto, esse tem um lucro maior, vende mais barato, e esse outro não consegue competir. Então, se a polícia não consegue diagnosticar isso, o crime organizado vai vencer. Então, um dos eixos que o Plano EMAS tem traçado é o eixo da capacitação. O policial, ele não tem essa formação específica, as nossas academias, nossos cursos de formação também não têm muitas cargas horárias destinadas a essa temática. Outros colegas querem trabalhar com isso na frente. Tem melhorado.
Graças a Deus. Parado. Outro eixo do Plano Amas é um eixo de estruturação, por meio logísticos principalmente. Trabalhar na Amazônia não é como trabalhar aqui no Distrito Federal. Você precisa de embarcação, precisa de helicóptero. As viaturas estão submetidas a vias precárias. Esse final de semana mesmo teve um acidente lá em Rondônia com uma viatura nossa, voltando da Caripuna, da indígena Caripuna, está tendo um trabalho lá, se acidentou. O índice de acidentes com viaturas, ou mesmo desgaste natural de viaturas na Amazônia, na Polícia Federal, essa estatística é muito maior, novamente, do que em outros locais. Você precisa ter equipamentos mais robustos e equipamentos para um deslocamento maior. E também equipamentos de segurança. Há muitos conflitos sociais ali. Né? A polícia não é muito bem recebida em vários locais, quando vai cumprir uma ordem judicial, ou quando faz um flagrante. Situações de pessoas que, como teve na Yanomami, pessoas que acabavam buscando esse meio criminoso, questão de sobrevivência. Então, quando você vai lá reprimir, você não é tão bem recebido assim. Então, as equipes têm que estar preparadas para um distúrbio civil. Então, um outro eixo de atuação do Plano Amas é essa parte de capacitação. O terceiro eixo do Plano Amas é a parte de integração. Quem consegue dar conta desse tamanho que é a Amazônia se não tivermos dúvida? Então, o primeiro momento é a polícia, os órgãos de segurança pública estarem integrados. Dá para a Polícia Federal atuar sem uma parceria com a Polícia Militar, sem uma parceria com a Polícia Civil. Então, um momento muito importante é de integração. E esse ambiente aqui nos traz para isso. Depois dessa integração entre os órgãos policiais, inevitavelmente, todos os outros atores. Desde os órgãos ambientais, os órgãos indianistas, o terceiro setor, que é muito importante, as próprias associações indígenas nos trazem muitas informações. Então, esse eixo da integração é um outro eixo do Plano Amas. Particularmente quanto ao Brasil Mais. Em 2011, quando eu comecei a trabalhar com questões crimes ambientais, não tinha essa facilidade. Tinha que baixar a imagem, tinha que processar aquela imagem, tinha que comparar as imagens. Primeiro, achar a imagem. Onde que achar essa imagem? Né? Então, assim, a gente vê o potencial que ela nos dá para todos nós aqui é altíssimo. E eu acho que a gente ainda usa muito pouco. A gente usa muito pouco. Então, assim, o que eu pediria para vocês, em nome da diretoria, né, e Plano Amas, divulguem essa ferramenta. Ela não vai ser a solução de todos os problemas, ela não teria essa pretensão de ser a solução de todos os problemas, mas ela é um caminho para você achar várias soluções. Não, mas essa imagem não está tão boa, ou poderia ser melhor. Poderia, um dia vai ser, mas você já está economizando muita energia no seu planejamento das suas ações, na sua priorização das suas ações, utilizando essa ferramenta. Nessas visitas aos estados, muito se ouve falar do Brasil Mais, mas ainda pouca gente usa. Pouca gente usa e muito menos na potencialidade de todos os produtos que ela nos oferece. Então, sem me alongar muito, queria pedir isso para vocês. Quando voltarem para as suas unidades, para os seus órgãos, marquem um café, comprem um pão de queijo, né? Porque lá em Minas Gerais vai ser fácil de convencer, cheguem uma fornada de pão de queijo, e apresentem a eles o Brasil Mais. Acessem, porque o policial, muitas vezes, de novo eu falo só do policial, né? Mas o ser humano, ele tem uma preguiça, né? Talvez a psicanálise explique aí, né? A neurociência explique, mas a gente tem uma preguiça de pensar, né? Então a gente tem uma resistência, mas o Brasil Mais não merece um segundo de resistência.
Eu sou longo no assunto, eu tenho vergonha de conversar com o Pinha sobre isso, muito mais com o Miranda. Cadê o Miranda? Muito mais que o Miranda. São feras no assunto. E eu consigo usar. Em 2, 3 cliques é intuitivo, é amigável, é fácil. Então, chamem os colegas para um café, acessem, mostrem para eles, ou entrem no seu município aqui, vamos acessar qual unidade de conservação tem aqui próximo da gente, vamos lá ver como é que ela está. Façam isso, por favor, trabalho de casa. O ambiente agradece. Obrigado, Cristina. Eu vou me permitir, de vocês, pedir licença. Eu tenho um compromisso agora às 15 horas, mas já agradecer a gentileza do convite, Cristiano, leve o meu abraço ao diretor Andrei e peço também licença ao pessoal da mesa. Muito obrigada, viu? Estamos à disposição lá no MJ. Um abraço. A gente que agradece. Muito obrigado pela participação, doutora Vanucci. Quem tem perguntas? Boa tarde a todos. Eu sou o Diego Paim, sou do Sensipor, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, comandante, e até eu vou colocar para todos os senhores. O Sensipor está atuando também lá em Rondônia a operação de desintrusão da terra indígena Caripina. O delegado citou. E gostaria de citar primeiro que nós temos pregamos como preparação para essa operação várias imagens de satélite. A rede mais com boa efetividade, recebemos a tecnologia de uma forma muito especial. Eu gostaria de perguntar a percepção do como tem sido a atuação e interagência na operação, em especial até mesmo pela questão do uso da tecnologia, pois nós também enviamos pilotos uma aeronave remotamente pilotada, Sensipam, o Nauru 500C, está lá, está sendo empregado nesta operação. Então, nós estamos aliando, dentro da tecnologia, as imagens do satélite e também, em loco, a nossa equipe fazendo uso das imagens desse drone. Então, eu queria me perguntar sobre a percepção da operação, que essas informações têm chegado à polícia militar, como tem sido, né, a percepção da uso dessas tecnologias, a in loco, a atuação das equipes, campo e dos resultados na sua percepção. Tá. Bem, respondendo a pergunta, também dizer que o Estado de Rondônia nós temos uma grande característica, principalmente da atividade policial, principalmente pela Polícia Militar. Temos uma capacidade de integração muito forte, porque a Polícia Militar, ela integra eles do Estado de uma forma muito grande, com mais de 10% do seu efetivo, inclusive. Com o Sensipam, o trabalho é muito bom. E o Sensipam lá, não só esse trabalho em parceria, a tecnologia, ativamente, também espaço, suas instalações lá, nós temos aqui muito contato, tem uma base lá dentro, é para a sede do Sensipam lá em Porto Velho, né? Então, isso já traz uma boa tentação, até porque todos nós sabemos que desde da atividade inteligente, existe muito esse protetor, isso está muito bem. A respeito da Cariporã, as informações estão fluindo. Justamente a operação está sendo desenhada com contingente do Exército, Secretaria de Desenvolvimento do Estado também está à frente da parte. A operação ambiental, né, nós temos o apoio de 28 policiais que estão acompanhando essa operação. Mas a gente tem sim sido dado as informações que são feitas através do reconhecimento, a operação desse ateamento das informações está fazendo de forma satisfatória. Isso potencializa muito as ações.
Recentemente, nós também tivemos uma desintrusão do Parque Estadual Guajará-Mirim. É um parque estadual que ele é maior do que a capital de São Paulo. A área dele é maior que a capital de São Paulo. A grande São Paulo. A área que estava desmatada estava quase do tamanho da capital de São Paulo, só para vocês terem uma ideia. Então, judicial e assim realizar a desintrusão. Eu menciono essa operação anterior, por quê? Porque ela foi um marco histórico da maior operação de, vou chamar de reintegração, é o meu termo sobre que eles estão numa área pública, né? Mas assim, é a maior da história da Polícia Militar do estado de Rondônia. A partir dali, nós usamos cerca de 52 órgãos de algum setor estadual, federal, municipal, estrangeiro, para que unisse as ferramentas necessárias, pessoas suficientes para fazer a desintrusão. Eu já disse que nesse parque, prioritariamente, nós chegamos com 3 fases. A fase fazendo contenção e isolamento, permitimos a retirada das pessoas que invadiram e suas estruturas de forma pacífica, uma semana. A outra semana, propriamente, a execução da ordem judicial de desinclusão. Então, o que permaneceu foi retirado. Esse caso da Mapim-Pari, que é essa operação, tinha currais dentro da Amazônia, na área de floresta, tinha currais, tinha pasto, tinha gado, através dessa operação. A Caripuna também está tendo essa mesma dinâmica. Então, as informações que a tecnologia Militar de Rondônia tem sido signatária realmente da implementação da tecnologia embarcada para facilitar o trabalho da aplicação da lei. Quero dizer isso, por exemplo. Temos o apoio da Rede Mais, que a gente recebeu comigo, realizado ações que possui, como disse, de ocorrência o PMRO Mobile. É o seu sistema de tecnologia embarcado para o registro da ocorrência ambiental. É uma ferramenta, querendo ou não, parece um pouco de óbvio, mas faz toda a diferença. É uma ferramenta que ela trabalha offline. Então, nas regiões mais inóspitas, o policial do batalhão do policiamento ambiental consegue atuar. Então, essas tecnologias ajudam bastante. Então, assim, sobre a Caripuna, que eu tinha de informações são essas. Esse é o aporte que a gente tem feito. As informações estão sendo acompanhadas pelas equipes de solos. E a gente é muito partidário desse tipo de trabalho, né? Tive contato com generais do Exército, da Polícia Federal. Eu falo, é incrível a facilidade de integração entre a polícia e a cultura. Eu gosto de potencializar isso mesmo. Tá? Depois, eu tenho respondido satisfatoriamente. Queria fazer uma pergunta. Você falou a Rede Mais tem um potencial muito grande que ainda não realmente. Até um pedido para que todo mundo se empenhe um pouco. Dá algum exemplo para a gente que acha que ainda pode ser esse potencial de algo que você já tenha usado, percebe que mais pessoas, mais agentes podem usar? Você pode trazer um pouco mais de vídeo? Olha, desde os alertas, né, que são criados, então, você criar uma rotina na sua equipe, né, de acompanhamento semanal dos alertas de uma área de interesse, por exemplo, como foi citado aqui, eu sou responsável por uma unidade de conservação, ou mesmo por um batalhão que é responsável por uma determinada região, né, então criar uma rotina de consulta aos alertas já é uma aplicação fácil e imediata, mas também para qualquer tipo de planejamento operacional, qualquer saída de campo. Qualquer saída, você tem as imagens, além dos alertas, você tem as imagens ali, né, em tempo quase real, né, em que você pode se organizar melhor. Né? Então, são 2 aplicações práticas e de fácil uso. Eu digo que ele ainda tem muito para ser difundido, em razão dessa resistência que nós temos, sabe? É mais por isso, e que na medida em que você trabalha com o crime ambiental, grande parte dele deixa vestígio, né? O desmatamento está ali, a parte de mineração fica ali, então as imagens conseguem te ajudar bastante. Né? Então, é uma necessidade você trabalhar com isso, principalmente na fase de planejamento. Mas fazem prova também, não fazem? Com certeza fazem prova. Sempre, isso é um tema muito interessante, eu gosto de explorar isso. Muitas vezes, ainda mais na parte de polícia judiciária, você escreve, mas quando você coloca uma imagem, a imagem
ela sensibiliza. Com a ferramenta, né, do Brasil Mais, você consegue sensibilizar o juiz. Você fala para o juiz, tantos hectares matados, ele não tem ideia. Mas quando você coloca uma imagem ali, mostra a proporção dela, por exemplo, a uma cidade, ele, não, calma aí, então tantos hectares equivale a isso, né? Então, assim, é importantíssimo ilustrar os nossos trabalhos, né? Não pode ficar só escrevendo, comento com os colegas, tem que colocar imagem para o juiz entender o tamanho do estrago que foi feito, né? E principalmente do dinheiro que se ganhou com aquele estrago. Então, pronto, claro, perfeitamente, se faz prova. Sem prejuízo de outras que vão ser necessárias, ir a campo, a perícia específica, né? Sem prejuízo, mas sim, se faz prova. Obrigado, ótima pergunta. Alguém tem pergunta? Aqui, pessoal. Boa tarde, é Franklin, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Preso num campus avançado que fica no sertão nordestino. As grandes dificuldades, a ação de profissionais, de executar mesmo, seja tarefa simples, é a falta de equipamento para manusear esses produtos. Eu até respondo um pouco dessa dificuldade que temos na execução e no uso de alguns desses materiais. É bem difundido por interagir, né? A Rede Mais, ela realmente tem nos ajudado bastante. Aconteceu derrubada de uma ponte, e a gente conseguiu com a imagem, foi a primeira imagem que eu tirei, foi a dela para mostrar pela qual a ponte caiu, né? De água mais forte que eu. E aí a pergunta era nesse sentido, que vocês têm essa contra essas pequenas cidades que têm utilidade de equipamento, né? Olha, a contrapartida oficial, aí acho que depois o Cunha pode esclarecer melhor, porque cada instituição ela assina um termo ali onde oferece uma contrapartida, né? Mas esse seu exemplo, né, já é uma contrapartida, o uso. Usar, para mim, acho que nem tem contrapartida, a obrigação deveria ser usar. Por exemplo, quantos servidores públicos você tem no seu estado? Então, tantos por cento tem que estar acessando, fazer uma auditoria aqui, senão você perde o direito do uso, né? Então, assim, só usar, para mim, e pensando no meio ambiente, já é a contrapartida. Agora, formalmente, aí depois a gente pode apresentar, mas eu acho que o uso é a melhor contrapartida que se pode dar da ferramenta. A gente pede a contrapartida e o Estado não dá. Então, nem o uso a gente consegue fazer porque a gente não tem os equipamentos mínimos. Então, é nesse sentido. Não sei como é que sabe como para esses polos regionais auxiliarem no mais efetivo desses materiais. Era mais ou menos nesse. Obrigado. Comandante, você tem um vídeo para passar? É isso? Na verdade, eu preparei só o Da operação? eu creio que Então foi. 2 minutos. Então, eu estou fazendo relação sobre a terra indígena, mas a conexão do ecossistema com o Parque Estadual Guajará-Mirim. Então, fez a divisão do Parque Estadual, agora tem uma operação lá, cara, que teve o tratamento legal, querendo passar do Esse é o giro de notícias da Operação Mapinguari, uma operação que iniciou no dia 13 de agosto, execução da desocupação do Parque Estadual de Guajará-Mirim. Acompanhe os principais fatos da operação.
A operação, que teve sua primeira fase iniciada em 6 de agosto, e durando até o dia 12, teve o registro de saída voluntária de grande parte dos invasores, com a retirada de centenas de bovinos da região, está sendo alvo do cumprimento da decisão judicial. Sem falar dos registros de ocorrência, como recuperação de veículo roubado, foragidos da justiça, porte ilegal de arma de fogo, além da fiscalização ambiental, que já rendeu cerca de 24 milhões de reais em multa. Na data de ontem, 14 de agosto, a operação recebeu visitas institucionais do comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, Coronel Regis Braguin, e representante do mas conhecer as ações da operação e sua organização. O comandante da operação, Tenente-Coronel Adenilson, explica os resultados parciais da operação na data de ontem, comanda ainda que, até o presente momento, a desocupação está acontecendo de forma pacífica. No presente momento, a operação tem transcorrido de maneira pacífica. Graças a Deus, os resultados que temos obtido agora demonstram a eficiência da operação. Já são mais de 29 abrigos improvisados que foram construídos de maneira ilegal dentro da unidade de conservação e, mediante ordem judicial, os oficiais de justiça cumpriram a determinação de inutilizar e a Polícia Militar prestou todo o apoio e segurança necessária para que a ordem judicial pudesse ser bem executada. Então, são 29 estruturas de moradia improvisadas que foram inutilizadas e a operação segue. Ainda temos, ao longo dos próximos dias, uma vasta quantidade de barracos a serem inutilizados, dando fiel cumprimento à decisão judicial. E se você quiser saber mais fatos sobre a execução da operação aqui no Parque Estadual, acompanhe as redes sociais da Polícia Militar de Rondônia e do Governo do Estado. Você vai comentar? Foi só uma menção. Essa operação foi muito importante no Estado de Rondônia. O Ministério Público esse cumprimento da ordem judicial. A gente agradece porque o Ministério Público teve uma participação muito ativa, né? Fechando. Isso facilitou que a Polícia Militar tivesse sua responsabilidade operacional do planejamento operacional da execução dessa operação para cumprir a ordem. Então, ou seja, a Polícia Militar é o órgão de apoio. Então, a importância que o Ministério Público facilitou muito. É porque a organização de sucesso é por isso que o histórico da nossa atividade era uma operação. Isso custou muito caro. Esse planejamento de operações que se iniciou em agosto, ele continua até hoje. Estou aqui com o Tenente-Coronel Denilson. A base continuou, o rescaldo continuou até hoje. Então, resume 3 fases. Olha só, a invasão de uma área tão importante do meio ambiente. Fazer de intrusão, vocês podem observar gados, ou seja, nós estava desenfreado. Né? Então, assim, a gente teve que fazer em 3 fases, a contenção e isolamento de toda a área, que é a cidade da Grande São Paulo. E a partir dessa contenção, construímos bases policiais em todo esse período para certificar essa contenção e, a partir dali, sair mediante controle. Então, aqueles que tiraram soldado pacificamente, retiraram, mas tomaram a atuação por está criando bovino ambiente de preservação ambiental. Depois, ali, fazendo assim, a ordem, foi uma fase de 7 a 14 dias. A terceira fase, que foi prevista para 6 meses, isso é agosto, setembro para agora, passo feito. Agora, não tem. E aí é uma outra parte importante de mencionar, que é o quê? A execução foi... A inteligência identificava aqueles que estavam se sentindo afetados, querendo manobrar as massas do povoado local, que é um próximo, moradores de outros ambientes, mas que tinham terras locadas lá dentro desse parque estadual, cortar as pontes onde a polícia passava. Para isso, a gente levou a equipe, a cavadeira hidráulica, pranchas. Né? No primeiro momento que quebraram uma, a gente consertou. E a partir dali, ampliar a fiscalização. Pelotão de choque, do batalhão de choque, presente, quando falaram que ia atacar fogo, bases policiais, o batalhão de choque foi lá no distrito e fez demonstração de força, um exercício de razão de futuro, para já mostrar ali que a gente estava para qualquer situação. Então, isso custou caro. A Polícia Militar, só em pagamento diário, 5 milhões. Ela continua. Se a gente retirar o policiamento dessas bases,
Então, estamos com todas que foram planejadas para a desintrusão, foram mantidas a metade dela, mas a manutenção dela não dá para sair por enquanto. E sair, volta a invasão. E a gente fez essa proteção na reserva do Parque Estadual, e agora nós temos um outro problema a ser administrado. Caripunã, que é a terra indígena, que faz a conexão. O Ministério Público, órgãos judiciais, tanto federal e estadual, estão de olho no ambiente. Eu não tenho mapa, eu peço desculpa pelo tamanho didático, mas para se ter uma ideia, né, as duas reservas elas são importantes para o ecossistema da extensão da Amazônia dentro do estado de Rondônia. O ecossistema vai conectando da Amazônia, que vem da Amazonas, vai descendo, vai até o sul do estado, isso interfere no ecossistema. Então, existe uma via que atravessa entre o Parque Estadual e a Reserva Indígena Caripunã, e aí eles estão tentando fazer o desmatamento. Fizeram essa primeira parte, conseguimos conter, agora estão na parte do território indígena, a necessidade que os órgãos federais façam a liderança de apoio, a gente entra com suporte e a gente está ali fazendo a frente. Mas é o resultado, a gente tem uma parte e existe uma outra missão, faz parte, né? Bom, eu estou mais tempo, mas eu finalizo, se eu já fazer a apresentação, Paulo, que a gente já está com o tempo também. A Polícia Militar de Rondônia, sim, dizer pelos policiais, né? Trabalhar na Amazônia, parte meio ambiente, batalhão ambiental tem que estar represando, porque os policiais querem trabalhar no policiamento ambiental. Aí tem dificuldade, todo mundo quer trabalhar no policiamento. Aqueles que não gostam, quando vão em apoio, acabam solicitando transferência do batalhão ambiental porque acabam gostando da atividade. Ela é uma atividade que se apaixona, mas ela é muito desafiante. Na mesma medida, eu vou falar isso na palestra de amanhã, impacto ao crime, faz o desmatamento ilegal pela Polícia Militar de Rondônia passado, chegou em torno de 3 criminosos de 50 milhões. Vamos mencionar isso daí. Ou seja, tirou muito. Na mesma medida que eles tiram muito lucro, também o emprego operacional é muito desafiante. Não é fácil, não é qualquer perfil, eles querem, mas não são capazes, porque você faz deslocamento sem comunicação. A tecnologia está nos alcançando, mas ainda não tem frente nosso que está de atuação policial. A questão logística de trabalho, de combate ao desmatamento, depara com máquinas, e todos os acessórios que são utilizados pelos desmatadores. Tá? Eu trabalho com a parte legal da extração legal do garimpo, as dragas, são trabalhos difíceis que mexem com a logística, e ali realmente também a polícia acaba ficando com as suas ações, aí requer realmente um emprego tático, planejado, reorganizado para fazer uma frente, né? Mas o policiamento lá é muito apaixonado, tá, apaixonado pela Amazônia, por questão, é um batalhão que faz um trabalho excepcional, faço isso com dever de justiça, até dever de justiça, eu gostaria que o tenente coronel Denilson, que é o comandante do batalhão ambiental, estivesse pormenorizando os detalhes aqui, faz um trabalho valioso, maravilhoso, de integração, sempre com a Polícia Federal, o ICMBio, até para resgate, a gente está sempre parceiro, então, assim, é um trabalho muito importante. A gente é muito consciente e muito apaixonado por isso, né? Mas, realmente, há uma necessidade de um trabalho cada vez mais articulado, a integração, as ferramentas disponíveis, né? Quando os estaduais solicitam investimento, para expandir o combate, para a gente ampliar a nossa aplicação da lei naquele. E ver que é um estado grande territorialmente, grande de coração, 52 mil apenas, 1.600.000 pessoas, a polícia de 4.900, mas que faz um trabalho gigantesco, árduo, muito dedicado, de todo o coração. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? A gente agradece muito. Painel. Sabe mesmo, a gente encerra esse painel por aqui, mas tem mais pela frente. Até já.